Não, tipo eu que tô vendendo os negócios da moto lá, né, meu? Cara, é verdade. Ele comprou um monte de coisa de moto, cara, e ele nem tinha moto. Eu não comprei um monte de coisa, cara. Eu comprei tudo. E aí, pessoal, tudo bem? Esse aqui é o Threadcast. Sejam muito bem-vindos. Hoje mais um programa que a gente vai gravar. Mas não esquece, hein? Dá o like, segue a gente no YouTube, é muito importante que você siga, é muito importante que você dê esse feedback de que está gostando. Deixa comentário também, que a gente gosta bastante de ouvir aqui a opinião de vocês. Então, apresentando, eu sou o Ariel. Inácio Klasman, mais uma vez. E hoje a gente está aqui com Ramses. Olá, pessoal, tudo bem? É isso aí, o Ramses vai falar um pouco com a gente aqui, vai contar um pouco da história também dele, que é muito interessante, com certeza. E a gente quer também falar um pouco sobre blockchain, criptomoedas, né? A gente sabe que tem uma experiência com isso, né? Mas vamos começar, conta um pouco mais de ti, te apresenta aí pro pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. Olá, pessoal, eu sou o Ramses Vidor, vim a convite no meu amigo Inácio, na verdade. Foi mais ou menos um convite, né? Porque eu dei ideia, né? Ô, cara, vamos falar alguma coisa aí, Ele né? quis participar e aí eu convidei. Ah, legal. Então já fica a dica. Quem quiser participar, manda mensagem que a gente topa. Exatamente, né? Aqui a ideia do programa é ser totalmente aberto, né? Sem restrições de assunto, enfim. Então quem tiver interesse, quiser participar, pode mandar uma mensagem pra gente que a gente agenda, marca e vamos colocar no programa aí e fazer. É isso aí. Mas vamos lá. Vamos lá, sou engenheiro de software, né? Fui colega do Inácio de longa data, né? Inclusive, abrimos empresa junto, vai fazer parte da história que eu vou contar aqui. Já dando spoiler, né? Opa! Queremos saber da história. Tem gente que adora spoiler, né? E hoje sou empresário também, tenho empresa aqui. Eu tive empresa nos Estados Unidos, que foi fruto do trabalho junto com o Inácio aí. E 21 anos de carreira aí, né? E só com blockchain agora são, desde 2016, 5 anos. Mas fala um pouco dessas andanças aí com o Inácio, da tua empresa. Como é que foi criar essa empresa aí? Eu sei que a empresa teve uma participação super interessante com mineração, criptomoedas, né? Conta um pouco mais dessa história. Vamos lá. Então, começando lá do princípio, né? Bom, o Inácio e eu, a gente foi colega de trabalho, a gente trabalhou junto, acho que já faz uns 10 anos já. Acho que foi em 2011 a gente se conheceu, se eu não me engano. Por aí, lá na TNT, né? E a gente sempre teve algumas ideias, assim, sempre bem alinhadas, né? E a gente sempre gostou de conversar bastante sobre tecnologia, dois empolgados, né? Daí eu comecei a estudar um pouco sobre blockchain. O Inácio e eu, a gente já trabalhava com tecnologia financeira, a gente trabalhou junto na TUS, a gente fez a implementação da agenda financeira do financeiro, Sicredi, bancário. E bom, aí o Inácio e eu comecei a estudar um pouco mais sobre blockchain. Aí vi algumas boas oportunidades, né, estudando e conhecendo as plataformas e tudo mais, e entendendo como é que funciona a estrutura de mineração, de oportunidades, né, e ideias de possíveis negócios. A gente chegou numa plataforma que era, assim, se apresentava como uma plataforma muito íntegra, né? Tinha uma... e aí, no fim das contas, a gente se empolgou. No mundo do Bitcoin, a gente tem várias estruturas bem... Isso lá, cara, lá no início, em 2016, aí, isso era pior ainda, né? Porque era era um assunto muito complexo. Pouca gente conhecia e dominava o assunto, né? Então era muito fácil subir um site clandestino que dizia que fazia alguma coisa, e como a maior parte da galera tinha pouco conhecimento sobre o assunto ou pouco conhecimento sobre como funciona aquilo, a tecnologia a fundo, então era muito fácil tu passar a perna em alguém, né? Então tinha muito disso. Isso aqui é blockchain, isso aqui é Bitcoin, mas não era nada. Tá vendo esse númerozinho aqui nesse dashboard? Tá gerando dinheiro pra ti, ó, tá tudo certo. Ó, e tu, que feliz. E foi nessa vibe aí que a gente se aprofundou, né? A gente, bom, cara, será que a gente não consegue fazer? Como é que a gente faz pra minerar, né? E oferecer o serviço na nuvem e tudo mais. Bom, a gente precisa de infraestrutura. A gente encontrou empresas de infraestrutura e tal, a gente começou até com a gente começou a comprar máquina da Hashnest, né, que era uma plataforma de cloud mining da Bitmain.
que é a principal fabricante hoje dos equipamentos de mineração. Isso, aquelas maquininhas estranhas, que é uns quadradinhos com um cooler gigante do lado, exato, né? Exato, isso aí. Uns retângulos assim, parece um tijolo. Mas aí era uma mineração remota, né? A gente não era... Tu não tinha a máquina nós física, não tínhamos a máquina física. Na infra da... Exatamente, tipo, tu entrava no site lá, comprava a máquina, tu não podia fazer... fatiar assim a tua capacidade. Tu comprava 1, 2 máquinas e colocava lá para minerar e aquilo ficava te rendendo, né? Só que a gente não tinha controle sobre isso, né? Ou seja, às vezes as mineradoras elas desligam as máquinas, sabe? Só que nós queria transformar isso num negócio, né? Sim. Então não era para nós ficar colocando dinheiro lá e comprar a máquina, porque a gente também não tem dinheiro para ficar comprando máquina, porque elas são caras, né? Então a gente queria transformar isso num negócio e revender, né? E como o Inácio, a gente já vinha do mercado financeiro, a gente já tinha, né, ideia de empreender, né? E, cara, vamos sentar e vamos fazer disso um negócio sério. A gente pegou, sentou, nós 3, né? Tinha mais o Gilberto ainda envolvido, que foi nosso terceiro sócio aí. E a gente começou a desenhar um plano de negócios. A gente fez lá um canvas. A gente começou a estudar todos os fluxos de receita. Uns trabalhos assim, de número, assim, matemática, muito evoluído, cara. Mas era um by the book forte ali, né? Sim, tipo, fazer muito o forte. A gente institucionalizou um negócio que ainda estava na fase de brincadeira, né? Apesar de ter algumas pessoas, alguns players grandes aí, né? Bitfurry, por exemplo, a Bitmain, a própria Bitmain com o N-Pool lá. A gente queria ver e trazer o negócio para a realidade, né? Até a gente descobrir que, né, o passo era maior que a perna. Foi quando a gente pensou, bom, cara, vamos ver, manter um modelo de negócio desse baseado numa plataforma em nuvem é arriscado, até porque a gente não conhece, são players recentes no mercado, né? A gente não tem como fazer, sei lá, pesquisar sobre a idoneidade da empresa, saber de coisas que, cara, se fosse uma empresa aqui no Brasil, a gente conseguia bater na porta e ver, como a gente fez com a questão da Foxbit, né? A gente foi lá, a gente conheceu a Foxbit ainda na época que tava num coworking, lembra? Eles tinham uma salinha pequenininha, assim, a gente foi lá conhecer eles, trocamos uma ideia, na época foi bem legal, nos receberam super bem lá. E o Felipe Trovão ainda continuou, cara, mesmo queridão de sempre, né? Portas abertas, o Safiri também, esses dias eu até conversei com ele. E ele falou, cara, vamos ver uma semana que eu seja menos ocupado para conversar sobre a ideia do novo projeto aí que por enquanto tá em... Pois é, e agora eu me lembrei de uma coisa, lá naquela época a gente tinha a gente não gostava de ter essa dependência dos chineses com relação à gestão da mineradora, né? Porque nós não podíamos, não podia ter controle sobre essa gestão. Cara, vocês trouxeram as máquinas para cá e começaram a fazer aqui, não? Isso, daí nossa ideia era trazer as máquinas para cá, Exato. E como é que funciona? Porque aqui no Brasil o custo de energia é bem alto, assim. Aí a gente começou. A gente fez um estudo. A gente fez um estudo grande. A gente pensou em Argentina, a gente pensou em outros países na volta aqui da América Latina que fosse de fácil acesso, que estivesse dentro do Mercosul ali, que tivesse, né, essa facilidade de entrar e sair. A gente está dentro do meu sistema aqui, né? Porque o nosso plano de negócio, né, a gente estava contemplando todas as variáveis, cara. Eram muitas variáveis, tipo, era a depreciação das máquinas, importação, imposto de importação, preço da energia, quanto que valia a moeda do Bitcoin, se nós ia conseguir minerar o suficiente para pagar os custos, que mais? Custo de infra, local, aquecimento... refrigeração, cara... Endividamento com possível investidor. Era uma penca de variáveis. Cara, a gente tinha bons indicadores lá. A gente tinha toda a parte... negócio bem montado. Daí a gente viu que não ia ser possível fazer no Brasil, né? Aí era inviável. Inviável. Ainda mais que estava na época, em 2016 teve o halving em junho. E foi aí que a gente também teve um grande prejuízo aí, né? Que foi que a gente tinha uma quantidade boa de máquinas na China. E quando veio o halving, cara, veio o halving, junto com o halving ainda veio o lançamento da S9, né, em seguida. Teve um novo modelo de máquina. Novo modelo que, cara, mordeu grande parte porque a concorrência da mineração é processamento, né? Daí, com o lançamento do novo chip, o chip que a gente tinha lá, ele, cara... Começou a virar um fusquinha. Exatamente. E aí o negócio começou... Ao mesmo tempo que a gente estava correndo atrás de fazer foi quando a gente descobriu também que, né, o passo era maior que a perna.
porque as máquinas começaram a deixar de valer o que elas valiam quando a gente investiu, deixaram de ter a performance que a gente tinha, e a gente começou a ver que, cara, com aquele... Tá, mas não dava no Brasil. Mas ainda não. Em qual país vocês foram montar essa? Tava na China e a gente chegou no Paraguai. A gente viu algum material a CoinBR tinha uma mineradora no Paraguai, a gente viu bastante material lá que o Rossello disponibilizou, a gente viu que era possivelmente interessante e a gente foi lá e fez um estudo de campo, né? Daí a gente foi via consulado, a gente foi no consulado brasileiro, a gente apresentou o projeto para o consulado brasileiro, o cônsul lá se interessou bastante, nos encaminhou para a embaixada, foi onde a gente conheceu a Secretaria de Comércio da Embaixada, que fez uma agenda com a gente lá, com o Fundo de Investimento, com o Ministério de Tecnologia do Paraguai, com o Banco Central. Foi um envolvimento grande ali com o governo, tudo junto. Sim, mas a gente porque a gente queria fazer esse estudo de campo, mas nós não tinha nada. E era um negócio que não era regulamentado também, era importante tu ter o sentimento de... Será que o governo veio com bons olhos, né? Ah, sim. E foi bem legal, cara. Assim, a reunião com o ministro de tecnologia. Começa a consumir energia pra caramba. O que vocês estão fazendo aí? Não, a gente tá com os computadores ligados aqui. A conversa com o ministro de tecnologia lá foi bem bacana. A gente vendeu Bitcoin pro ministro de tecnologia do Paraguai, né, cara? Ele comprou bastante? Tiraram foto com o pessoal. Eu não fui nessa viagem, né? Tava o Ramses e o outro sócio. Daquela vez eu não pude ir. Então tiraram fotos com o pessoal lá do governo, enfim, foi bem bacana, cara. Legal. Isso antes de nós iniciar, né? Isso aí era no estudo de campo, né? Inclusive o vice-cônsul e o secretário-chefe de comércio foram no lugar onde a gente tinha locado, o primeiro local que a gente locou lá pra conhecer, né? Onde é que a gente ia montar a estrutura e tudo mais. Então foi uma indicação deles, do próprio governo, já te disse mais ou menos o que fazer, onde montar o lugar. Bom, e aí começam os perrengues, né? Que daí quando a gente percebeu que a gente não ia ter capacidade financeira, porque era um projeto muito caro, né? E tava num timing difícil, né? A gente montou, a gente já tinha um trabalho ali do plano, como é que funcionava, os indicadores, a gente tinha EBITDA, a gente tinha ROI, a gente tinha uma previsão de preço líquido, de preço lucro, de tudo, né? De tudo, cara. E a gente... Cara, a gente chegou num modelo que a gente conseguia enxergar bem o negócio. A gente tinha um bom domínio do negócio, né? Só que daí era um negócio muito caro. Imagina que para montar uma planta lá, dentro das condições que o Paraguai oferecia, a gente precisava levantar próximo dos $4 milhões para montar uma planta de mineração. Uau. E apesar de ter... Mas uma grande, né? Animal. Não era para fazer uma salinha ali com 1000 máquinas, entendeu? Era para fazer um negócio gigante. Sim. Para poder gerar a escala que vocês precisavam para poder gerar tudo o que vocês imaginavam. O que nós chamamos depois de hash center, né? Hash center. Não bonito. Não é data center, é hash center. Hash center. Até foi Depois copiaram várias vezes. Todo mundo copiou isso aí. Não, mas não acreditar, né? Um dos nossos sócios lá, o Thiago, que lançou a ficha lá e colou, né? Foi bem legal. Ficou bom o nome. E, cara, assim, foi difícil, não foi fácil. Foi muito difícil, muito. Porque a gente apresentou, cara, a gente fez pitch para uns 30 investidores. A gente ia direto para Assunção lá, no fundo da Zadok lá. A gente até tirou foto, né? Zadok e Versace, bem bonitinho. Né? E, cara, era assim, a gente fazia o pitch, o pessoal achava excelente. Cara, o material que a gente conseguia apresentar era um material bom. A gente tinha um bom domínio do negócio. A gente conseguia resolver todas as questões que os investidores lançavam na mesa. Os caras vinham, né? Nos metralhavam com pergunta, a gente, na ponta da língua respondia tudo e tinha um bom domínio, né? Mas o que acontecia, cara? Quando o investidor saía da mesa ali, nos chamando de sócio. Aí ia falar com os amigos deles, Bitcoin. Aí conhecer um cara que foi mais ou menos por aí. O cara jogava no Google Bitcoin lá, né? Mas isso acontecia muito também. Isso acontecia direto, né? E aí vinha pirâmide financeira, tráfico de drogas, contrabando de armas, deep web, tudo que tinha só coisa ruim. Só coisa ruim. E falava assim, cara, projeto bacana, boa sorte. Mas bom, a gente teve bons contatos, né? Possíveis investidores nos deram boas dicas também, né? E, bom, daí a gente passou por um momento bem difícil, né, cara? E aí, pra gente contornar o Inaceu, a gente teve que voltar pro mercado de trabalho, inclusive, né? Eu já morando no Paraguai,
A gente conseguiu até uma oportunidade lá com a Samsung, né? Deu sorte. Trabalhamos lá um tempo. Tem até uma história legal, cara. Eu acho que eu não sei se tu sabe dessa história, mas eu vou jogar aqui na mesa. Opa, depois. é isso que a gente quer. Em relação à história. Em relação à história Samsung, boa. né? Cara, daí assim, a gente tinha investido muita grana, né? Pensando em como é que a gente ia contornar a situação. E aí, cara, chegou acho que, sei lá, eu pensando em tudo que a gente já tinha investido e tudo mais, acordei na madrugada e, já sei o que a gente vai fazer, cara. O que acontecia? O modelo de negócio que a gente tinha era um modelo que tinha um alto custo em dólar, a gente precisa fazer uma captação de investimento alto. E a gente precisava entregar uma receita em criptomoeda, que tinha uma alta volatilidade. Então, eu estava oferecendo para os investidores um investimento que ele ia receber criptomoeda, né? Que ele ia receber Bitcoin. E era isso que era o deal breaker, né? Que o cara gastava em dólar, mas recebia em Bitcoin. Como é que funcionava? Como alguém vai gastar o Bitcoin, né? E com toda essa volatilidade de mercado, e o que acontece se o Bitcoin virar nada, né? Aí o meu modelo de negócio quebra. Estão falando isso já faz alguns anos, né? Isso não vira nada, sim. E nunca vira nada. É. Sempre vira mais. Sempre dá aquelas... Upa! Né? Aí, tipo, aí os pessimistas agora nessa quedinha, agora acabou, acabou o Bitcoin, né? Depois eu vou começar de novo. Droga. E aí eu não investi. E aí o que a gente fez, cara? Uma que a gente precisava baratear o custo, né? 4 milhões de dólares estava muito alto pra gente conseguir captar. E outra que a gente precisava mudar o modelo, o fluxo de receita, né? A gente não podia depender só de cripto. E o que a gente fez? Como estava, na época, assim, já estava começando a se falar muito em Bitcoin, em mineração, tinha muita gente começando a se interessar pelo assunto de mineração. Todo mundo queria minerar. E o Brasil era inviável. E a gente já estava no Paraguai. A gente já tinha um plano de negócio. A gente já tinha, inclusive, o lugar para começar a fazer a mineração que a gente investiu no nosso bolso. A gente mudou o modelo de negócios para ser, em vez de sermos uma mineradora com o nosso próprio equipamento e gerar nossa própria receita em cripto, vamos fazer um espaço de colocation de mineração. Sim. Que daí a gente explora outros fluxos de receita. Venda de equipamento, das máquinas, ou seja, a gente oferta a máquina, o cara compra a máquina da gente, a gente aluga o local para ele, a gente cobra energia. E faz monitoramento, manutenção das máquinas, né? A pessoa compra a máquina, coloca lá no nosso hash center, a gente provê infraestrutura, monitoramento, manutenção, e a gente cobra um valor fixo de aluguel por máquina, em dólar. Sim, e a pessoa que colocou lá que vai... A pessoa que colocou lá que faz a gestão da máquina, né? Daí nós não o nosso modelo de negócio ficaria mais... digamos assim, estável, porque nós ia estar sempre recebendo em dólar. Obviamente que nós não ia estar recebendo os lucros da mineração, ou seja, nós não ia ganhar tanto dinheiro assim como quem estivesse colocando as máquinas lá, né? Só que o risco de negócio é maior, porque sempre foi muito volátil, né? Sim. A questão da moeda. Então, para nós era uma coisa, nós ganhava menos dinheiro, mas era estável, porque nós sempre ia ganhar o nosso, independente do valor da moeda, né? É isso aí. Que era uma coisa muito massa. E expandir os fluxos de receita. A gente tinha, em vez de ter um fluxo de receita só que era via cripto, a gente tinha vários outros fluxos, né? Fluxos com venda de energia, manutenção de equipamento, locação do espaço. E todos os fluxos eram em dólar com a garantia do equipamento. Porque como nós não seríamos os donos do equipamento, a gente venderia o equipamento para a pessoa interessada em minerar e que tivesse mais domínio da tecnologia, que soubesse o que estava fazendo, né? E geralmente nosso modelo de contrato tinha bem específico ali, né? Em que tipo de negócio a pessoa estava entrando quando comprava o equipamento da gente. A gente, na verdade, terceirizou o risco, né? Isso aí. E aí o investidor... Cara, o primeiro pitch que a gente apresentou daí no novo modelo, a gente conseguiu investimento. E o mais interessante, porque como a gente ia montar só a infraestrutura... Para ter uma ideia, o custo de 4 milhões baixou para 780 mil dólares para montar uma infraestrutura do mesmo porte, só que sem equipamento de mineração. Que daí o equipamento viria até como fluxo de receita, né? Sim. Deixa eu dar para vocês, por acaso alguma vez vocês já calcularam quanto a pessoa que tivesse colocado 4 milhões de dólares naquela época teria hoje? A gente teve um cliente bem grande e ele ganhava vários milhões por mês. Ele ganhava, nós não. Isso. Sim. Ele ganhava, nós não. Nós ganhava só o aluguel das máquinas, né? Até foi o papo do nosso último churrasco lá em casa ainda, né? Então, se alguém tivesse colocado os 4 milhões lá, teria ganhado vários
4 milhões por muitos meses. Teve retorno em 6 meses, né? Eu acho que assim, isso até é interessante, cara, a pergunta que tu colocou, porque eu hoje tenho uma visão diferente do modelo de negócio de mineração, porque ganha bem aquele que assume risco total e que tem grana, que tem capacidade financeira para conseguir manter a operação. Porque se tu depender da receita em cripto para pagar os teus custos de mineração, é um mau negócio. Não 100% mau negócio, mas tu tá muito ali, cara, tá muito entregue ao risco do mês, né? De não ter... Da volatilidade, né? Sim. Mas, cara, quem conseguiu bancar uma operação de mineração, por exemplo, por 1 ano e segurou aqueles bitcoins por 1 ano ou mais, com certeza teve um lucro estrondoso, cara. Porque daí ele tá investindo em dólar, né? Regando a plantinha ali em dólar. E nessa época, quanto é que tava o Bitcoin em dólar? Quando a gente começou era $460. O primeiro Bitcoin que a gente comprou por $460. $460. Hoje está 59 mil, né? Foi perto. Mas acho que multiplicou. Chegou a bater os 64. Bateu os 64, agora caiu de novo, né? Mas montanha russa do Bitcoin, né, cara? Esse negócio do Bitcoin, assim, é louco, né? Eu também já tive contato bem no início, assim, quando o Bitcoin custava pouquíssima coisa. Um amigo meu veio e falou, tá o Bitcoin, barará. E eu fui desses incrédulos, tipo, não, nem vai dar nada e tudo mais. E ele falava, não, tu pega uma plaquinha de vídeo lá, na época, sei lá, umas GeForce, sei lá, qualquer fraquinha, assim. Tu consegue minerar lá. E eu falei, que besteira, vou gastar, sei lá, na época eu só pagava R$700 numa placa de vídeo lá, top de linha, pra ficar minerando. E eu tinha uma placa de vídeo boa, assim. E eu não minerava. Deixa eu dá uma tristeza, assim. Eu acho que assim, um monte de gente pensa a mesma coisa. Já teve um contato, não quero nada, tudo mais. Cara, tem um parênteses também nessa questão aí das placas de vídeo, que a gente montou vários rigs de mineração naquela época de Ethereum e outras foi divertido, né? Foi muito divertido. Cara, nós esvaziamos as prateleiras do shopping do Paraguai das placas de vídeo. A gente comprou todo o estoque. Nós compramos tudo. O investidor ligou pra nós assim, compra tudo. A gente comprou a galera do videogame ficaram loucos. Eles não tinham mais pra vender lá. Nós compramos tudo. Fizemos vários rigs e construção manual dos rigs. Nós mesmos lá. Pendurava as plaquinhas assim, pendurava os negócios. Aí eu customizei um Linux lá, que eu já instalava todos os drives, o monitoramento já, com o sistema de monitoramento, com não sei o que. Tipo, aí era só tu dar boot naquele pendrive ali com o Linux, já tava tudo pronto. Então a gente fez uma linha de produção de rig de mineração, cara. Caraca. Pra fazer Ethereum, né? Pra fazer Ethereum. Porque, cara, o que aconteceu? A mineração virou hype. Né? Aí a gente precisava comprar a máquina. A gente vendia as máquinas, a gente precisava colocar o pedido no fabricante, o fabricante não tinha mais. Cara, a gente começou a entrar em filas de espera para equipamento. E aí a gente precisava minerar, né? Aí, o investidor falou, cara, vamos pegar as placas de vídeo que tem no Paraguai, aproveita que tu tá no Paraguai aí, vai ali e acaba com o estoque. Né? A gente entrou em contato com todas as lojas que tinham lá as placas que a gente precisava, a gente limpou o estoque do Paraguai, a gente montou vários rigs. E foi a primeira etapa da mineração. A gente tinha também as máquinas que a gente trouxe da China, né? Elas levaram acho que a gente tinha meio ano pra vir. Aí chegaram e quando chegaram... Daí já tava tudo apreciado. Mas pelo menos serviu pra gente conseguir validar. Cara, o mais interessante de todo o nosso estudo foi que o nosso plano de negócio estava tão firme, tão bom, que quando a gente conseguiu colocar em produção, a máquina performou, cara, foi assim, além das expectativas. Né? Então a gente tinha vários indicadores de segurança ali e o negócio era tão bem construído que a gente conseguiu... Sim, cara, e outra, a gente teve que fazer um projeto de engenharia para isso, cara. Não era só coisa de tecnologia. Nós tivemos que planejar o galpão, a entrada de ar, a refrigeração, aonde as máquinas iam ficar, qual era a distância entre uma e outra, quantas a gente podia botar uma embaixo em cima da outra sem a gente construir os racks. Esquenta pra caramba. O tamanho do lugar, a quantidade de energia que podia entrar lá dentro. Cara, era um projeto gigante. Tinha engenheiro envolvido pra fazer esses cálculos pra gente. Sim, eu imagino elétrico também, né? A parte elétrica era massa. Porque a gente... Cara,
a gente foi desbravando, era tudo mato, entendeu? A gente foi desbravando vários caminhos, cara, todos os caminhos, desde legal, contábil, de empresa, receita, tudo. Ninguém conhecia essas coisas, então tudo era difícil de fazer. Vai fazer um contrato de prestação de serviço disso era difícil, porque ninguém tinha feito antes. A gente teve que contratar advogado, contador. Tinha que ter advogado, contador. Tu orçava com um contador, ele nunca trabalhou com esse tipo de negócio. Então como é que nós vamos fazer um negócio certo, né, para funcionar? Então teve uma série de coisas, e uma das coisas legais era da energia. A gente descobriu que a gente tinha um limite máximo de energia para utilizar por planta. Por planta, né? Então a gente não podia. A gente descobriu depois. A concessionária de energia ela te limitava o quanto tu poderia consumir em cada planta, em cada endereço, para vinculado ao teu CNPJ lá. Só que isso a gente não sabia no início. A gente descobriu depois que nós tinha já um galpão grande, que nós queríamos botar X mil máquinas lá dentro, a gente não podia botar ia dar porque não ia dar conta da energia. A gente teve que fazer outro galpão daí. E uma outra rede elétrica. Uma outra rede elétrica. Mas tipo, puxar outro lugar ou tinha uma subestação separada? Não, a gente podia puxar da mesma subestação desde que fosse um endereço diferente. Entendi. E assim, no primeiro parque industrial que a gente montou, a gente viu que tinha uma limitação de entrega ali. Que quando a gente consumia, quando a gente ligava tudo, uma que já tinha com a MBR no mesmo parque industrial ali, né? E outra que quando a gente consumia toda a capacidade, a gente via que vinha uma energia com uma péssima qualidade, né? Uma porque estava mais distante da subestação e outra que a qualidade da rede era ruim. E aí a gente começou a ter problemas, né? Tinha queda de luz direto, tinha um monte de coisa. A gente pensou em, será que vale a pena a gente botar um sistema de backup, não sei o quê. Bom, e também a questão, cara, o segredo da mineração. Como minerar com um equipamento que, cara, o equipamento eletrônico que se superaquecer, ele derrete. Derrete a solda, acaba com o chip. Acabou tudo. A maquininha é bem sensível. E maquininha de $1.200, né? Sim. Com os custos de importação chegava a $1.800 para nós no Paraguai. E aí a gente teve que também trabalhar bastante com engenheiro mecânico para fazer um projeto de termodinâmica. Eu desenvolvi um monitoramento lá, que quando a máquina começava a subir, a temperatura chegava numa temperatura X, ela se desligava e aí depois reiniciava. Então a gente não precisava ter... Vocês nem precisavam ter um chimarródromo, não? Botava água do próprio resfriamento das máquinas. Isso foi o que a gente conseguiu. Ela era Linux, né? Ela funciona Linux dentro, então a gente podia submeter ali um patch. Então quando a gente recebia as máquinas, quando a gente ligava a máquina na rede, automaticamente o meu patch era aplicado dentro dessa máquina. E aí lá era um negócio em Perl, que rodava lá dentro, tinha Perl, então o script em Perl fazia esse monitoramento da máquina, enviava para um lugar onde a gente podia ver todas as temperaturas, não sei o que, e eu ia vendo as máquinas que iam reiniciando, assim, essa aqui reiniciou, então a gente também tinha um controle de geolocalização, onde está mais quente, porque aquelas máquinas daquela parte daquele galpão tá esquentando mais que as outras. Então tinha também um trabalho de engenharia de resfriamento, mas ali estava faltando... Específico. Nós tinha... Foi quando a gente descobriu que vento não faz curva. Vento não faz curva. Mas a primeira planta a gente teve um prejuízo bem grande até, né? Foi até um ponto de estresse. Acho que na verdade foi quando começou o estresse ali, da gente começar a pensar em... Uma porque o Inácio nós somos de tecnologia, né? Nós trabalhamos com tecnologia. A gente foi pro Paraguai para trabalhar com construção civil. Basicamente isso, né? Porque a gente só construía, era só contato com o empreiteiro, cobrar pessoal do fornecedor dos equipamentos, é isso aí. É a construção mesmo, era a construção. Era muita dor de cabeça, cara. Muita dor de cabeça. Ô Inácio, então, mas tu comentou também a respeito de que teve algumas características muito específicas do projeto de vocês que vocês tiveram que criar lá do nada, né? Questões legais e questões de forma de cobrança, né? Conta um pouco mais dessa história aí, como é que foi isso aí? Cara, a gente estava iniciando um negócio que não tinha regulação nenhuma, né? Então o governo não sabia como regulamentar, não sabia como ia fazer para cobrar imposto em cima disso, de receita, como é que é tributar? A gente, como infraestrutura, a gente ainda tinha um fluxo de receita em dólar.
A gente conseguia botar no contrato social, inclusive a gente botou lá o processamento de dados, né? Isso. E quem minerava, como é que fazia? Né? Eu acho que até hoje ainda existe muita discussão em cima disso. Não tem nada muito definido. A galera ANCAP não gostou disso, né? De Bitcoin e pagar imposto. Cara, mas a gente tinha uma premissa que a gente queria sempre fazer do jeito certo. Né? Porque se fosse pra ganhar dinheiro lá de forma ilegal, ia ser bem fácil, tá? Sim. Era botar um sisteminha com uns campos pra mas de certa forma a gente queria fazer do jeito certo, né? Nós queríamos emitir nota, dar nota para os clientes, nós queríamos fazer importação quente, nós queríamos fazer tudo certo. E isso sim era um desafio, né? Que a gente teve que ir atrás de contador, teve contadores que não quiseram fazer, Sim. porque eles não sabiam como fazer, então eu vou optar e não quero fazer. Não quero me envolver. Não sei fazer, não quero fazer. Aí até a gente achar alguém que tivesse disposto e tal, foi bem difícil, né? De certa forma também era uma questão que vocês precisavam demonstrar para os clientes de vocês, iam colocar um dinheiro ali dentro, que vocês estavam trabalhando de uma forma clara, né? E Sim, transparente. Transparente. Mostrando, tipo, a gente está realmente preocupado, o governo está nos auditando, ninguém vai chegar aqui e levar, confiscar tudo, né? Nós tinha funcionário, então as pessoas tinham salário, né? A gente tinha que pagar salário, a gente pagava imposto, então a gente queria fazer, assinava a carteira, era tudo certinho, né? Salário é o mínimo, né? Que tem que pagar pro funcionário, né? Não, mas tipo assinar a carteira, né, cara? Essas coisas, pagar o imposto devido pro governo, né? Isso que eu falo que é o certinho que a gente queria fazer, né? Cara, tem gente que vai pro Paraguai pra trabalhar na promessa, né? Tem gente que só dá promessa do salário, né? Pelo menos a gente pagava o salário. Tipo, vocês for pro Paraguai na promessa de ganhar dinheiro, né? Na expectativa. Na expectativa, né? Isso, expectativa, né? Mas foi um projeto que foi bem legal, foi uma coisa que trouxe bastante crescimento, assim, tanto da parte de mudar um pouco do foco ali, de sair um pouco do mercado de tecnologia, um pouco mais, se envolver mais na parte de construção, tanto da empresa como, né, trazer o negócio direto do... Cara, a gente construiu do chão mesmo, né? Isso, do zero, from scratch. E a gente não tinha ninguém para te ajudar. Isso é uma coisa muito interessante. Como a gente não estava num mundo conhecido assim por muita gente, né? Era um business totalmente diferente. Eu não podia ligar para alguém e perguntar assim, como é que tu fez aí, como é que é, me dá uma dica. Não existe isso. E cada lugar funciona de uma forma diferente, não existe uma fórmula pronta, sabe? Que nem tu abrir um negócio hoje que já é, digamos assim, bem difundido, onde as pessoas já conhecem. Não tem isso, não tinha ninguém para nos ajudar. Então a gente teve muita tentativa e erro também do modelo, né? Uma das coisas legais que a gente fez também foi vender o processamento, né? Que não era só colocation, nós queríamos vender também o processamento. Digamos, o Ariel quer comprar 1 GHz de processamento e ele vai faturar em cima disso aí. Daí nós começamos a construção do nosso token. Isso. E aí tu lembra, Ramos, que a gente teve que fazer a questão entrava na questão de vender particionado, né? Porque como o equipamento era muito caro e no início do nosso plano de negócio a gente vendia só o equipamento, né? Ou o cara comprava uma máquina ou ele não fazia. A ideia era particionar. A gente conseguir abrir um produto para pessoas que tivessem menos capacidade de investimento. E aí a gente começou a bolar o token, né? Bolar o token, desenvolvendo uma plataforma para fazer a gestão e distribuição da recompensa de mineração baseado na quantidade de tokens que cada pessoa comprou. E aí nós tinha que faturar isso, né? Como é que a pessoa vai nos pagar, né? A gente queria emitir uma nota, por exemplo, se o Ariel tem 1 GHz de processamento contratado com a gente, eu vou emitir uma nota para ele, né? A gente fala com naturalidade, né? Dos hashes e gigahash. Aí tu comentou até que essa era uma unidade de medida que não existia. O governo não sabe o que é um hash, né? Sim. Que entra a questão até da tua pergunta lá. Aí a gente começou cara, não é watt, não é metro quadrado, não é litro, não é quilo. Não é... Era hashes. O que é hash, né? Explicar... Lembra de nós tentando explicar hash pro pessoal, pro contador, pro governo? Aí a gente teve que... Cara, a gente teve que fazer assim, um trabalho, a gente contratou advogado, a gente contratou... a gente tinha, uma estrutura grande lá, era advogado, despachante, contador,
Era uma... advogado não, consultor. Era uma penca de blockchain gente. Também, né? E aí nós queria fazer uma fatura, né? Tipo uma fatura de luz pro Ariel, né? Que ele tem tantos, que ele consumiu tantos, então a gente ia dizer assim, o Ariel consumiu X gigahash esse mês. Só que a gente, legalmente, contabilmente, isso não existe no país. Né? Porque o que é o hash? Ele não é nenhuma dessas outras unidades que o Ramses comentou. Então a gente teve que submeter um projeto para o governo para a gente criar uma unidade de medida no país, chamada hash. E o grande problema é a questão de como é que o governo audita. Como é que eu sei que se tu tá prometendo uma unidade de medida para um cliente com um custo, como é que eu sei que tu tá realmente entregando aquilo que tu tá prometendo? Que entra a questão das pirâmides, né? A maior parte das pirâmides que se criaram em volta da mineração eram baseadas em hashes, só que hashes que não existiam. Que é muito difícil, até hoje ainda é difícil de se auditar, né? Porque ainda é um assunto complexo. O que é um hash? Não, acho que daí se começar a entrar no tecnês. Se quiser falar um pouco sobre hash. Não, eu acho que aquela parte da unidade de medida é bacana ali. E o Ramses foi lá no governo apresentar o projeto. E hoje lá no Paraguai tem essa medida lá de hash, ou não? Não, acabou que o governo acabou não aceitando. Eles não recusaram o projeto. Imagina se nós tivéssemos criado uma unidade de medida nova num país, cara. Isso ia ser fantástico. Legal, isso é muito legal. Pô, ia ser imagina. Não sei se nos outros países devem ter, mas isso ia começar outros países também a ter. Olha os insights aí, hein? Olha os insights. A gente apresentou no Paraguai. O Paraguai naquela época não estava receptivo. Talvez agora em algum outro país que esteja mais receptivo. Se é que já não existe, né? Se é que já não fizeram, né? Mas foi muito legal, cara. Foi muito massa. E o próprio token também, a gente não conseguiu o suporte regulamentar, né? Porque o que acontecia? A gente estava fazendo um ativo que gerava fluxo de caixa, né? Que daí seria hoje, já se fala em utility token, né? E naquela época ainda não... Tá, esse token vocês falam, um token que vocês montaram, era uma cadeia... O token é a questão do blockchain, né? Era um contrato inteligente. Era um smart contract no Ethereum. Na verdade, nós dentro do Ethereum. Na verdade, a gente fez um estudo para achar o melhor blockchain para a gente fazer o nosso contrato. Nós queríamos colocar o contrato dentro do Bitcoin. Naquela época... Era meio complexo de fazer, mas existia um fork do Bitcoin que estava na mesma rede, que era o Omni alguma coisa. E a gente poderia criar contratos inteligentes para o blockchain do Bitcoin. Então, nós queríamos fazer com o BTC, porque nós minerava BTC. Então, era muito mais fácil para nós fazer a gestão. A distribuição na mesma rede. Fazer a distribuição de BTC. Daí, tu não precisava transformar BTC para Ethereum, que o contrato roda no Ethereum, né? O default, digamos assim, e aí fazer a distribuição. Então tinha conversão, tinha uma complexidade maior. Então era melhor fazer a distribuição com o próprio BTC. A gente fez uma plataforma que fazia isso. Pareamento. Mas, por exemplo, esse token do BTC, ele não tem representatividade de valor para a rede, né? Ele tem uma representatividade de quantidade. De quantidade. Tipo, tu tem 1000 tokens. O lastro do token seria a capacidade de processamento que a gente tinha na mineradora. Isso. Tipo, a mineradora tem no total 5 bilhões de tokens. É isso que isso representa a nossa capacidade total de mineração aqui dentro. Então a gente vendia esses tokens, não podia vender mais do que isso, porque essa é a capacidade máxima de mineração que a gente tem. Entendi. Entendeu? Se nós comprássemos mais máquinas, a gente ia aumentar a capacidade e ia poder vender mais tokens. Então a ideia desse smart contract do contract era para que a pessoa pudesse comprar esse token, que basicamente seria ela estaria usando o recurso da tua máquina, seria a representação do recurso. Ela tinha e automatizava o processo, né? Como a receita chegava via smart contract, ele já fazia a distribuição, recolhendo as taxas que a gente teria de manutenção do token. O nosso FII, né, da nossa parte da mineradora, essa pessoa ela estaria literalmente com um share, uma fatia de tokens que representa X% de processamento da mineradora. Vou fazer uma pergunta que é relação assim. O projeto ainda existe? Como é que ele anda? Não, a gente acabou... O que aconteceu? A gente teve... Como foi todo o processo foi muito complexo e muito... Cara, foi muito oneroso, muito trabalhoso. Foi bem estressante. A gente
Cara, a gente tava numa fadiga de tudo. De trabalho, cara, bem física, mental, de tudo que era tipo, né, cara? A gente já tava assim, cara, será que é isso que eu quero pra mim? Né? O que aconteceu? A gente teve... A primeira planta atrasou bastante, porque a gente teve os problemas de termodinâmica, a gente acabou... A gente tinha um fornecedor que tinha o trabalho que seria executado junto com o engenheiro mecânico, e tinha um outro fornecedor que, cara, ele ofereceu ali, ele falou que conseguiria executar o projeto sem a necessidade de um engenheiro mecânico. Como o custo era muito diferente, né, a gente acabou optando pelo que conseguiria viabilizar mais rápido por um custo mais em conta. O barato sai caro. O barato sai caro. Muito caro. A gente pagou 2 mineradoras em uma, né? A primeira, né? A primeira. E, cara, queimaram. E o interessante foi o seguinte, cara, a evolução. Caraca. A evolução do negócio. Putz. O nosso primeiro cliente foi o próprio investidor. Foi ele que comprou as primeiras máquinas, né? Que colocou para minerar. Cara, antes de chegar as primeiras máquinas dele, a gente já tinha vendido mais 500 máquinas. Já tinha mais 500 máquinas chegando. Quando chegaram as primeiras 500 máquinas que a gente colocou todas as máquinas para funcionar junto, começou a queimar a máquina. Né? Queimava e tinha umas que a energia não dava conta, entendeu? Na verdade, a refrigeração não era suficiente no lugar. E aí o que acontece? A máquina mais quente, ela consome mais. Watt, na verdade, watt calor, né, é quase a mesma coisa. Tu mede calor por watt. Né? Ah, sim. E aí era uma coisa que era um ciclo vicioso ali, né? E aí o projeto a gente teve que, cara, botar abaixo, literalmente. Por muito tempo a gente foi tunando na marreta mesmo o negócio, entendeu? Tunando, descobrindo onde tinha que arrumar, se nós tinha que trocar a forma de exaustão do ar, ou se a gente tinha que botar mais aqueles negócios adiabáticos lá de água, os ventiladores de água. O adiabático foi aí que entrou a questão do engenheiro. O que aconteceu? A gente foi muito na tentativa e erro para achar a solução ali. E a gente falou, cara, a gente não vai conseguir dar conta. Vamos voltar naquele fornecedor lá e vamos pedir o engenheiro, pelo menos o engenheiro mecânico do cara, né? E aí a gente contratou o engenheiro, o cara fez um projeto, foi lá, salvou a nossa pele, né? A gente literalmente marreteou todas as paredes do galpão. Abrimos uma parede inteira, a frente, tipo, imagina assim, pra né? circular o ar dentro do... Daí a gente colocou ventiladores adiabáticos, né? Daí de um lado tinha os ventiladores adiabáticos, do outro lado tinha os exaustores. A saída de ar. Tirava o ar quente, entrava o ar. O ventilador adiabático, ele é tipo um exaustor, né? Com uma colmeia que trabalha úmida ali, né? Que tu coloca um sistema hidráulico ali, ele umidifica aquela colmeia ali e o vento puxa o ar úmido, né? E isso baixou mais bastante. Resfriada. Cara, conseguiu botar o projeto em execução. Ficou funcionando. Cara, pensa no barulho que é aquilo lá, velho. É muita máquina e elas geram muito calor e elas fazem um barulho gigante, velho. Dentro de um lugar, assim, é muito barulho. E nisso, cara, voltando à questão da evolução lá, a gente começou a quebrar a parede já montando o segundo hash center, que a gente já estava em execução do segundo, porque o primeiro já estava vendido. A gente já tinha vendido máquina o suficiente para lotar o primeiro hash center. Exato. A gente já estava no projeto do segundo. E o segundo já foi diferente. Então imagina assim, quando vai construir uma casa pela primeira vez, ela vai ficar ali meio tortinha, né? Daí a gente já foi pro segundo. Esse segundo, a solução do hash center. Tipo, o aprendizado, né? Já entrou aí de volta. O segundo a gente ainda pegou soluções de mercado, né? A gente comprou os ventiladores adiabáticos de mercado, padrão de indústria. E a gente ainda fez parecido ainda com o do primeiro, mas já modificado e melhorado, né? E aí o terceiro ficou lindo demais. O terceiro ficou... Porque daí a gente foi todo customizado. O terceiro hash center foi... A gente fez um ventilador adiabático gigante. Basicamente isso. Era colmeia de um lado e só exaustor do outro e as máquinas no centro. Caraca. Aquele ali, cara, a gente colocou tipo, era uma vazão de ar. Eram 3 paredes no meio. 3 paredes. Só que pensa na quantidade de vazão de ar. Se tu ficasse atrás das máquinas, cara, tu sabe aqueles ventão que tu fica assim, tipo, quase voando, assim. Tá ligado? Caraca. Cara, era muito vento. Muito vento. Nossa senhora. Bom, isso é uma experiência muita experiência que vocês adquiriram aí, né? Sim. E hoje vocês usam esse know-how aí pra... Ninguém procurou vocês. Cara, eu quero saber se teu know-how aí, então, compartilha aí. Voltando ao estresse lá, cara. Pra ter uma ideia do estresse, cara, o estresse foi tão grande pra mim, pelo menos, que eu acho que eu fiquei uns 6 meses sem trabalhar. E aí eu peguei minha esposa, a gente já tava com algumas questões pessoais, tentando ser pai também, né? Tentando ter filho e tal.
Daí a gente falou, vamos dar uma relaxada na cabeça. E a gente pegou e deu uma viajada por volta do mundo. E aí a gente acabou... Cara, quando eu saí da mineradora, eu não queria nem ouvir falar em Bitcoin, cara. Não queria falar em cripto, não queria falar em nada. A gente dropou todos os projetos, falou, fica por aqui. Na primeira oportunidade que a gente teve de sair, a gente conseguiu sair e aí foi... Bom, enfim, aí eu fiquei um tempo assim pra dar uma arejada na cabeça. O Inácio também, né? O Inácio voltou pro mercado aí. Sim, eu voltei a trabalhar nas empresas de TI, normal. Normal, né? Porque trabalhar com mineração não é normal, cara. Que lá é anormal. É anormal. Não, e sem contar... É muito louco, cara. Assim, ó, pra ter uma ideia, na época que eu saí, uma semana depois, um fiscal subornado foi lá no Hash Center e pegou todas as máquinas do primeiro Hash Center. Eram 1.800 máquinas. Dessas 1.800, ele retornou lá, sei lá, umas quase 100 máquinas danificadas. Acho que umas 70 máquinas danificadas. Imagina, 70 vezes quase $2.000, prejuízo enorme. Enorme, né? Meu Deus. E o nosso gerente, na época que estava trabalhando lá, que era o nosso gerente geral, que cuidava de toda a operação, ele chegou a ser perseguido armado, cara. Teve quadrilha perseguindo ele com um fuzil. Né? Foram até a casa dele com um fuzil pra colocar pressão mesmo, né? E esse lance do cara, foi até notícia de jornal. Saiu no jornal lá do Paraguai. Que os caras queriam? Eles queriam botar uma pressão pra ter exclusividade na operação. Eles queriam montar uma mineradora deles. Ah, entendi. Né? Eles queriam que você saísse fora do mercado. E queriam que a gente saísse fora. Na época, a gente já era a maior mineradora da América Latina. A nossa capacidade de processamento já estava em 15º do mundo. E a maior operação da América Latina. Bah. E o quarto, já tínhamos um quarto Hash Center também, que a gente literalmente construiu do zero. A gente comprou o terreno e construiu o prédio e fez todo o projeto do zero. E aí, cara, a gente falou, não, a gente conseguiu sair numa hora boa ainda, né? Saímos antes dessas coisas acontecer, né? Bah, tenso aí, hein? Tenso, o Paraguai tem essas coisinhas meio... Se me perguntasse se vale a pena minerar no Paraguai, eu diria, cara, não vale a pena. Se tu tem grana, primeiro que mineração é um negócio caro. Você precisa ter muita grana pra botar ali. Até pela questão dessa mudança de mindset meu, de pensar que a mineração ela é um negócio que tu tem que desembolsar a grana e rodar o Bitcoin. E existem opções mais baratas para se montar. Se tu tem a grana para bancar uma mineradora, tu vai para um lugar mais barato, com certeza. Botar uma mineradora, eu também consigo entrar nos Estados Unidos com green card de investidor. E aí entra a história engraçada também, cara. Já vou contar também. Já vou entrar naquela história engraçada que eu falei da Samsung, né? A gente sempre pensou cara, a gente quer montar um negócio sustentável, de longo prazo. E a gente quer beneficiar ao local, né? O local também, né? Trazer. A mineradora era um negócio que traria renda passiva, a gente conseguiria construir projetos relacionados ao blockchain, formar mão de obra e tudo mais. Era um projeto bonito, né? E sustentável. E, cara, não foi fácil, assim, de concorrer com quem trabalha de forma desonesta, né? E não tá querendo fazer todas essas preocupações. Isso desmotiva um pouco, né, meu? E, tipo, isso foi um dos fatores também que nos... que proporcionou a gente a ficar pensando se vale a pena seguir com esse negócio aí no meio desses trambiqueiros. Tudo. E a gente já vinha já de um bom período, né? A gente já estava envolvido com o projeto há mais de 2 anos já, né? Isso tudo deu uns 2 anos e pouco, eu acho. Pô. E a questão de todo esse né, de beneficiar o local e tudo mais. Cara, eu tava no meu cabeleireiro. Aí meu cabeleireiro tava cortando o cabelo e o cara pegou e falou assim: cara, tu sabia que a Samsung tá montando um projeto de Bitcoin aqui no Paraguai? Que eles querem montar, não sei o quê, pra incentivar a mão de obra aqui, não sei o quê. Cara. Tipo, a Samsung. A Samsung. O Inácio e eu, a gente trabalhava pra Samsung, né, meu? Aí todo mundo... Cara, tinha até tinha pessoal que usava a questão da nossa relação com a Samsung como discurso, né? Porque quem idealizou o projeto foi
profissionais da Samsung, engenheiros da Samsung. Engenheiro da Samsung. Aí era meio que o branding corredor aí que vai surgindo, cara, né, meu? Detalhe, a gente tava em Cidade do Leste, meu cabeleireiro era em Foz do Iguaçu, cara. Pra tu ver, né, cara? Longe, né, velho? Não, velho, isso aí foi... Pouco ele sabia que tava falando com os caras que estão envolvidos ali, né? Eu falei pra ele, cara, eu suspeito de que seja o meu projeto, cara. Bacana. Pô, uma pena que tenha dado esse estresse final aí. Não, que... mas o aprendizado estresse não foi só final, cara. Não, o estresse foi durante o tempo todo, porque é muita mudança, né? Muita volatilidade nesse negócio, né? Tipo, é muito incerto trabalhar com cripto, né? Então, as coisas mudam, variam muito, tem muita volatilidade. Então, nós mudamos o nosso plano de negócio, que nem o Ramses comentou algumas vezes. Né? Então, e outras vezes a gente teve que traçar o próprio caminho. Então, esse traçar o próprio caminho é muita tentativa e erro e aprendizado, né? Então, isso também cansa a gente, né? Porque a gente fazia tudo. Né? A gente também fazia monitoramento lá das máquinas. A gente estava dentro da escala para... Sentava lá e ficava olhando lá, tomando café ou sei lá... cuidando dos negócios. Toda hora, pra cima e pra baixo, buscando material, fazendo um monte de coisa, e cobrando pessoal, e era a empreiteira que não entregava, o trabalho que oferecia, que dizia que ia num dia, que não ia, e todo esse estresse da construção civil. E nós pedia para eles, para os nossos fornecedores, construir coisas que eles nunca tinham construído antes. Então, às vezes, construía errado, media as coisas erradas. Então, cara, era um estresse. E aí construir esse caminho aí. Tinha fornecedores que não tinham a capacidade de corrigir, né? Financeiramente. De corrigir, a gente tinha que rebancar, né? Tinha o recusto ainda, né? Cara. Ou chamar uma outra empresa. Até que a gente conseguiu, depois, mais no final, a gente conseguiu achar bons prestadores de serviços ali, bons fornecedores que conseguiram dar conta. De novo, né? Mais caros, mas pelo menos não tinha tanta dor de cabeça. Daí funcionava, dava certo. Daí. E, cara, assim, a gente viu que a gente tava com saudades. Eu pelo menos, já tava com saudades até de programar, cara. E eu falei... Quanto tempo eu não abro um bloco de código? E o Inácio, cara, eu fui o que mais programei, na verdade, nesse período todo. O Inácio, cara, era pra ser o CEO, velho. O Inácio era pra ser o CEO, né? Desde o início, né? Mas como eu que tinha começado lá, como eu que tinha ido atrás e tudo mais, já tinha as informações e todo o conhecimento do negócio antes do Inácio. Como eu apresentei a ideia pro Inácio, eu acabei assumindo a parte de CEO. Mas era temporário, né? A gente dividiu as atividades ali, né? Então, eu sempre vi o Ramses com total domínio do negócio. Né? E então não via problema nenhum com isso, até porque a gente tinha uma relação já de confiança, né? E aí ele fazia umas coisas, eu fazia outras. Daí nesse caso, eu fui o que desenvolvi mais, né? Mais codei nesse período aí, fez algumas coisas assim. Mas vamos dar continuidade aí na tua história, né? Eu sei que essa é uma fase muito interessante, cheio de histórias bacanas pra gente contar. Mas eu sei que com certeza vocês devem ter tido um baita aprendizado desse tempo, nesse período, né? Que levou vocês a outras oportunidades, a outras situações, a outros universos, outros trabalhos, né? Eu queria saber de ti, o que foi depois? Por isso aí, depois do o que aconteceu sabático, foi que uma das coisas que eu negociei na minha saída foi de eu ficar com a mineradora. A gente estava com a elaboração do projeto do token e a gente faria a distribuição comercial do token nos Estados Unidos. E a gente já tinha aberto empresa nos Estados Unidos, já estava com uma estrutura lá. E uma das minhas negociações foi de que eu manteria a marca e manteria a empresa nos Estados Unidos. E com a empresa dos Estados Unidos, a minha ideia era começar a desenvolver projetos de blockchain. E em seguida, logo quando eu saí da mineradora, eu consegui fechar um projeto bom com uma empresa australiana de um desenvolvimento de um gateway de pagamento com blockchain. Com blockchain. Uau. Com Bitcoin, na verdade. A gente ia habilitar o pagamento via Bitcoin para aquela empresa. Ela já trabalhava, já aceitava Bitcoin na época, mas só que ela aceitava do BitPay. Só que o BitPay tinha alguns entraves ali nas regiões que eles trabalhavam, por exemplo, no Japão, que eles estavam trabalhando com um protocolo de pagamento, Payment Protocol, que limitava acesso para usuários de algumas determinadas carteiras, né? As carteiras tinham que dar suporte para aquele protocolo para conseguir ser aceitas. E a maior base dos clientes dele não tinha, né? Suporte a isso. Aí eles queriam desenvolver uma solução mais customizada.
E aí eu segui, tô lá. Esse é o projeto que eu trabalho até hoje. Consigo trabalhar no trabalho daqui do Brasil e... Cara, isso aí, na verdade, não era pra ser. Tô aqui por acidente, né? Veio pra cá numas férias, deu lockdown e... eu saí do Paraguai... Quase isso. Eu saí do Paraguai e já fui direto pra Austrália, né? A gente já fechou o projeto. Dei aquele período sabático ali de alguns meses e tal, pra dar uma arejada na cabeça, e voltei a trabalhar com blockchain, tu viu só, né? E fechei um projeto bom, era uma proposta de trabalho bem bacana, uma oportunidade até de ir embora para a Austrália. A ideia era eu morar lá, e uma das ideias também era que eu assumiria o cargo de CTO na empresa que me contratou para fazer esse serviço, né? E era para minha carreira era o que eu queria, né? Sim. Que eu voltaria a ter mais contato com a questão técnica e tudo mais, e ia para um país de primeiro mundo. Era só minha esposa e eu, né? Botar a mochila nas costas e vambora. Né? Dentro da legalidade, óbvio, né? Com visto de trabalho e tudo mais. E aí eu fui pra Austrália. Eu tô lá, daí minha esposa veio pro Rio Grande do Sul aqui. A gente alugou um apartamento próximo da família dela ali. E com 4 dias na Austrália, minha esposa pega e manda... Ó, tá aqui o que faltava na nossa vida. O projeto que tinha antes ali, tu comentou. Isso aí, daí eu tô grávida. E eu, cara. Eu pensei, e agora? Bom, daí o que a gente tinha pensado em fazer uma festa de despedida, né? A gente, antes de ir pra Austrália, qual foi a ideia? Eu fui pra Austrália pra ver apartamento, já comprar carro, ver tudo, fazer toda a parte de correria, né? Pra gente poder se mudar. E ela viria pro sul pra trazer a nossa mudança que estava no Paraguai para cá e construir uma base aqui para quando a gente viesse visitar a família, a gente tivesse um lugar para ficar sem depender de ninguém, né? E aí com essa notícia aí meio que deu uma embolada nas ideias, né, cara? Nos planejamentos. A gente já tava tentando ser pai há 4 anos, né? Daí a expectativa da família já era muito grande, todo mundo queria e tal. A gente transformou a festa de despedida que a gente já tinha programado no nosso casamento, que a gente nunca tinha feito uma festa de casamento, né? E a gente fez um festão de casamento. Daí, nisso eu já tinha ido pra Austrália, ela já tinha ido pra Austrália comigo também. E aí a gente voltou pro Brasil pra ter o filho aqui. Só que o filho, ele veio antes, veio prematuro. E aí eu falei, a gente questionou o médico, e aí, quando é que a gente vai poder voltar pra Austrália? Ele falou, cara, negativo, um aninho. Quarentena. E aí a gente ficou aí de castigo 1 ano. Deu 1 ano, começou a pressão. Eu disse, você tem que vir pra cá, vem pra cá. Agora é a hora, pode vir, teu filho já tá, né? Já passou da quarentena do teu filho, vem embora. Aí, cara, rolou Covid. E aí, agora é quarentena de todo mundo. Quarentena de todo mundo, é isso aí. E a gente tá de castigo, né, cara? Nossa quarentena, na verdade, já tá indo pro 3º ano aí agora. Pois é. Não, mas daqui a pouco vai passar isso aí. Dá tudo certo. E aí chegamos então nos tempos atuais. Estamos nos tempos atuais. Eu estou fazendo esse projeto com essa empresa agora. E, né, eu costumo brincar com a minha esposa que eu sou meio Forrest Gump, né? Tem a questão da mineradora, que teve todos esses negócios de sentar com o ministro de tecnologia. A questão o projeto da Samsung era pro Luke Julia, que foi um ex-executivo direto do Steve Jobs na Apple. E o coautor da Siri também, né? E vários figurões, assim, com a nossa história meio se cruzou, meio bem Forrest Gump mesmo, né, cara? Se tu contar pro cara, assim, se eu contar pra um amigo meu lá da minha infância, o cara não acredita que eu passei por tudo isso, né? Isso é mentira. Isso é mentira. Não, então tem que vir aqui compartilhar a história com a gente aí pra gente trocar umas ideias, né? E aí já tem uma história mais ou menos parecida, agora que tá se desenvolvendo um novo projeto aí, que envolve a indústria da música. Legal. E NFT, né? Que é um outro assunto que tá em hype no momento. Né? Então tá, pessoal. Poxa, o assunto aqui tá super legal, né? Eu queria deixar um espaço aí final, né? Vamos encerrar por hoje esse episódio. E queria saber de ti, assim, o que foi dessa experiência? O que tu passaria para as pessoas que têm essa ideia? Vou trabalhar com Bitcoin, vou montar uma mineradora. Eu acho que tem que primeiro fazer todo esse trabalho de estudo, entender bem do que se trata, como é que se entra. São vários custos envolvidos, não é só questão de investimento em máquina e tudo mais. Tu tem toda uma infraestrutura, tem todo um custo operacional, né, de funcionário, de tudo mais. Cara, é um projeto difícil e muito caro.
Eu acho que pensar em simplesmente, né, botar a mochilinha nas costas e se mandar pro Paraguai é uma coisa a se pensar com carinho, porque não é o país mais indicado para se minerar, não é o mais barato e nem o mais seguro, de longe. Acho que a segurança também em primeiro lugar. E cara, eu acho que vale muito a pena estudar a complexidade do assunto. É um assunto que me interessa muito hoje, né? Já com todo esse descanso da mente, eu vejo que tenho muito interesse no assunto, né? Gosto muito do que faço, trabalho ainda com blockchain, exclusivamente com blockchain hoje. E cara, o pessoal tem que botar as caras aí e curtir. E tu tens algum canal de contato que tu compartilhe um pouco mais essas ideias, de repente? Eu, na verdade, estou com um projeto no meu canal de iniciar o canal falando sobre isso e sobre alguns projetos futuros que eu tô costurando aí. Legal. Não, mas então vamos falar mais desses projetos aí, tá? Eu sei por alto, assim, história é muito bacana. De repente a gente já marca aí uma outra gravação, a gente vai falar sobre isso. E aí já traz também acho que um canal do YouTube, compartilhar para a galera que tá assistindo, tá vendo aí, pra gente compartilhar essa audiência aí. Inácio? Então, que pena, estamos chegando no final desse assunto aí, né? Muito bacana. Eu quero deixar uma dica também para as pessoas que olham os números de mineração e começam a ver brilhar os olhos, assim, nossa. Aí tu vê vários sites, várias propagandas, ganha 30%, 20%. Eu vou dizer assim, cara, isso não existe. Tome muito cuidado. Eu já vi várias pessoas caindo em golpes, assim, em sites dizendo que que aquela mineração tá dando retorno, tá tendo não sei o que, tu tá tendo retorno, só que não cai nenhum dinheiro dentro da tua carteira, né? É só um site dizendo que você está ganhando. São números numa página da web. Números mágicos, assim, sabe? E aí não tem nada de dinheiro entrando na tua carteira. Isso é uma dica que eu dou. Investiguem nos lugares, saibam quem está por trás dessas empresas. Tem uma outra e não sai botando dinheiro em qualquer lugar, não. Porque eu já vi várias pessoas botar dinheiro, muito dinheiro nesses lugares, e esses lugares daqui a pouco eles desaparecem. E uma coisa interessante que tu falou, que tu citou na hora de estudar os números, é que o cenário de agora nunca reflete a realidade de quando chega todo o processo. Porque tu tem todo o período que tu precisa para construir a tua infraestrutura e mais o período de chegar à máquina. Geralmente, para tu comprar uma máquina, tu entra numa fila de espera e no momento que chega a tua máquina, a mesma máquina chegou para várias outras pessoas. Então tá todo mundo ligando junto. Tá todo mundo ligando junto, todo mundo vai concorrer junto, todo mundo vai pegar um pedaço do bolo e é aquela projeção que tu tinha feito quando tu pensou no negócio, já não é mais a realidade aqui no momento. Os números mudam toda hora. Então por isso que é interessante se tu for entrar no negócio, não pensa na tua recompensa em cripto. Pensa no investimento de longo prazo. Sempre pensar no longo prazo. É isso aí. Fantástico. Muito bom. É isso aí, eu adorei o podcast aqui, adorei a companhia de vocês aí. Rolou o papo muito bacana. Tá vendo aí as gambiarras que a gente tá fazendo, né? E tá demais, cara. Acho que o caminho é esse aí mesmo. Acho que tá muito bacana. Tô acompanhando vocês no canal de vocês lá. Legal. Tô indicando também, tô compartilhando lá com a galera. Bacana. Viu? A gente faça como ele, indique o nosso canal. É isso aí, vale a pena, pessoal. O conteúdo é de primeira aqui, pessoal. Gente boníssima. Muito bom conversar com o pessoal aqui. E com certeza, cara, vamos voltar a falar assim. Legal. Então, pessoal, chega ao fim mais um programa. Eu espero que você tenha gostado bastante do conteúdo que a gente falou, né? Não esquece, se não deu like, dá um likezinho ali também, segue o canal. E não perca o próximo episódio com o Hamster de novo, que a gente vai falar sobre NFT. Fica ligado. Feito. Agora a gente toma água de novo e já vamos emendar o próximo. Eu dei palma aqui, vai direto no ouvido dele. Não vai. Tu tem que parar.